Recebi uma mensagem muito interessante também, que eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre ela. Acho muito pertinente. É uma história muito simples, mas que chamou muito a minha atenção. Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem, porque eles fariam uma prova surpresa. Todos acertaram as suas filas, aguardando assustados o teste que viria. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele professor que chega, hoje tem... Eu me dava um frio na barriga toda vez que a minha professora falava, torneio de fatos. Lembra disso? E eu, muito esperto, acabei comprando aquele lápis que tinha uma tabuada, né? Funcionou 2 aulas. Depois ela descobriu que eu dava uma pesquisadinha. Aí o professor foi entregando, e então a folha da prova, com a parte do texto virada para baixo, né? Como era de costume. Devia ser mimeografada, né? Gente, outro dia eu estava lembrando do tal do mimeógrafo, né? A gente quase ficava tonto, do tanto que aquilo cheirava álcool, né? Porque a professora entregava logo na hora que rodava, né? Cheirão de álcool dentro da sala. Aí entregou para todo mundo. Depois que todos receberam, a professora pediu que eles desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta escrita, nenhum texto, apenas um ponto redondo escuro no meio. O professor, analisando a expressão de surpresa de todos, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que vocês estão vendo. Todos os alunos confusos começaram então a difícil e inexplicável tarefa de fazer então um texto sobre aquela imagem. Terminado o tempo, a professora recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem nenhuma exceção, definiram apenas o ponto escuro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio e a professora então começou a explicar. Este teste não será para vocês terem nenhuma nota. É apenas para servir de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco, mas todos centralizaram a sua atenção no ponto escuro que estava no meio. Assim acontece com as nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar, aproveitar, mas sempre colocamos a nossa atenção nos pontos escuros. A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos, mas, no entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto escuro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com o familiar, a decepção com o amigo. Os pontos escuros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que povoam a nossa mente. Muito interessante, não é? E é tão real isso, né, minha gente? Muitas situações que a gente enfrenta, muitas situações que eu encontro pela minha vida, na verdade, a grande dificuldade nossa é prestar atenção na totalidade das coisas. Eu acho muito interessante porque quando a gente só enxerga o problema, a gente realmente deixa de compreender a totalidade da vida. É igual quando cai um avião. Por que a gente tem medo de voar? Né? Quem precisa voar regularmente, de vez em quando começa a ter aí as suas síndromes, né? Eu de vez em quando eu tenho isso. É porque todos os dias, milhões e milhões de aviões decolam e retornam aos seus destinos, né? Sem nenhum problema. Mas vez em quando, sei lá, de ano em ano, depende muito da época, né? Às vezes caem muitos aviões na mesma época, mas às vezes você passa um tempo longo sem ouvir a história de um acidente. Mas quando acontece, os nossos olhos se voltam para aquela tragédia, para aquele acontecimento, e aquilo é o suficiente para colocar em nós insegurança.
Outro dia, por exemplo, eu passei por uma situação de viajar do Rio de Janeiro, de São Paulo até o Rio de Janeiro, num voo com muita turbulência. Horrível. Uma das piores experiências que eu já tive na minha vida dentro de uma aeronave. Sacudimos de São Paulo até o Rio de Janeiro, dentro de uma tempestade terrível, com raios o tempo todo. E na hora, é claro que todo mundo, o medo é geral. Aquela sacode, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Aquela barulheira, né, dentro do avião, de tudo sacudindo. É natural que a gente pense, vai cair. Só que se a gente vai pensar a partir das estatísticas, a gente sabe que estar no céu é mais seguro do que estar na Dutra, mesmo no meio daquela turbulência. Mas agora, quem disse que na hora que a gente está vivendo aquele sufoco, a gente é capaz de pensar com essa tranquilidade? E é por isso que racionalizar uma determinada situação nos ajuda a diminuir a emoção negativa que ela nos causa. Isso é filosofia, viu? Filosofia clínica aplicada. Quando a gente é capaz de racionalizar uma situação, a gente, de alguma maneira, a gente coloca na coleira a emoção que nos faz sofrer. Porque o pensamento desperta uma emoção. É sempre assim. Quando desperta essa emoção, eu acabo sendo tomado, porque eu sou sensorial o tempo todo, né? Eu sou um campo aberto, nós somos um território aberto, nós somos atingidos pelas palavras, nós somos atingidos pelas imagens, nós somos atingidos pelos gestos, e imediatamente essa informação que passa pelo nosso cérebro desencadeia uma maneira de sentir o que está acontecendo. E muitas vezes a solução do desconforto que a emoção causa está na racionalização que nós podemos fazer dela. Isso é uma atitude inteligente, né? Deus nos ensina isso o tempo todo. É impressionante como Jesus fazia isso com as pessoas. Jesus sabia que o que fazia sofrer era a emoção descontrolada. Então ele tinha uma palavra para reorientar aquela emoção sem controle. Por isso que nós acreditamos muito que a nossa conversão passa pela nossa mente. Por quê? Porque a mente transforma o nosso jeito de sentir. Quando eu estou acostumado a só olhar para os meus problemas, quando eu vivo a avalanche que esses problemas provocam emocionalmente em mim, quando eu não sou capaz de racionalizá-los e equilibrá-los para encaminhar uma solução para eles, eu corro o risco de ficar refém dessas emoções descontroladas. E Jesus, quando encontrava as pessoas, ele provocava justamente isso nelas. Ele emprestava, ele concedia àquela pessoa uma nova forma de olhar para a vida. Foi o que ele fez com Zaqueu, foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez com João. Ele modificava o sentimento a partir de um pensamento. Isso é muito interessante porque isso a gente consegue falar assim didaticamente, mas na hora que a gente está vivendo, razão e emoção se dão no mesmo pacote, né? Mas a gente tem como, no momento em que a emoção está nos dominando, tentar colocar um cabresto nessa emoção para que ela não venha nos prejudicar. É igual você, foi abandonada. Digamos que você tinha um namorado, você era apaixonada por ele te traiu, foi embora, e agora você vive o desconforto de não estar mais ao lado dele. É uma emoção que te prejudica, porque essa emoção, ela te faz sentir-se julgada fora, ela te faz sentir menosprezada. Agora, como é que você pode se salvar? Impedir que essa emoção continue a te julgar dentro de um poço que depois fica difícil de sair. É você racionalizar. Se ele foi embora, é porque eu não represento muito para ele. Se eu não represento muito para ele, não vale a pena sofrer por ele. Aí você começa a ter uma informação racional para tentar organizar a desordem afetiva. O que eu realmente perdi?
Quando o namorado vai embora, o que você realmente perde? Será que você perdeu situações concretas? Ou será que você perdeu projeções que você tinha naquele relacionamento? Ou sonhos que você tinha que você nem sabia que iam se realizar? Às vezes, minha gente, nós sofremos por um futuro que a gente nem tem. Muitas vezes no momento em que a gente perde, você não só perde aquilo que realmente perdeu, mas você perde as expectativas que você tinha em relação àquilo que você está perdendo. Mas veja bem, expectativas não são realidades concretas. Quem lhe garante que aquilo realmente que você estava sonhando iria acontecer? Veja bem, ao racionalizar isso, você começa a se dar uma oportunidade de olhar para a vida de um jeito diferente. Aí você pode até brincar com você mesmo, né? Foi embora. Quem sabe levou então a possibilidade de ter uma desgraça na minha vida, porque eu não sabia como ia ser o casamento com essa criatura. Por isso que a fé nos ajuda a pensar de maneira positiva. Sabe por quê? Porque quando a gente perde alguma coisa e a gente tem fé em Deus, a gente resolve assim: Deus sabe o que fez. Não é verdade? Isso alivia muito o sofrimento das pessoas e isso é real. Porque isso passa pelo esquema mental da pessoa. É uma fé que interfere no jeito de pensar. Quando aquela pessoa é capaz de dizer: Deus sabe o que faz, perdi, o emprego não deu certo, a viagem que eu tanto sonhava não deu certo, é melhor você colocar essa frase dentro do seu coração, já que você não tem como alterar o resultado. É verdade, Deus sabe o que faz, a viagem não deu certo. Eu me recordo que agora acho que um mês atrás, naquele primeiro problema que teve do vulcão na Argentina, no Chile, que cancelaram todos os voos que iria para a Argentina. Eu estava embarcando para um evento lá no aeroporto de Guarulhos. Aí encontrei uma senhora com as duas filhas. E aí elas ficaram muito felizes quando me viram. E aí vieram conversar comigo na fila do check-in. Ficamos batendo um papo e eu perguntei: para onde vocês estão indo? Ela falou: não, padre, nós agora já estamos voltando para casa, que nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã, tentando embarcar para Buenos Aires. Tínhamos programado um final de semana lá, não deu certo, a gente não tem como ir, perdemos tudo. Isso já eram quase 5 horas da tarde, e elas precisavam voltar para Campinas, já tinham desistido mesmo de ir para Buenos Aires. E aí, eu falei: nossa, mas que triste, né? As expectativas da gente frustram. Aí a senhora, a mãe das meninas, virou e falou assim: padre, eu fiquei realmente muito chateada. Fiquei aborrecida, chorei, mas agora há pouco me veio uma coisa assim no meu coração. Não era para ser. Nós não vamos morrer hoje. Nós vamos ter a oportunidade de ir para Buenos Aires numa outra ocasião. Não vou ficar causando um sofrimento maior do que já me causei até agora. O que eu posso fazer? O vulcão está lá julgando as suas cinzas, nós não temos como pousar lá. E eu disse para as minhas filhas: vamos fazer o seguinte, não temos como ir, não vamos ficar sofrendo mais do que a gente já sofreu. Deus sabe o que faz. E ela usou essa frase, que eu acho extremamente sábia, para a gente colocar no momento em que a gente não tem mais como alterar o resultado de um investimento que a gente fez. Amar é investimento. Às vezes a gente ama aquela pessoa, quer estar ao lado dela, mas ela não quer mais estar com a gente. Ao invés de você ficar mergulhando e fomentando, fazendo multiplicar esse sofrimento, coloque isso no seu coração. Perdi. Vão-se os anéis, ficam os dedos, não é verdade? Não tem essa expressão também? Não vamos ficar prestando atenção naquilo que a gente perdeu. Vamos dar à vida uma nova oportunidade. Alimente essa expressão de fé dentro de você. Deus sabe o que faz. Se não aconteceu, é porque não era para ter sido. E esse é um desprendimento, minha gente, que requer muita simplicidade da gente, mas que pode dar certo, viu? Quando a gente de fato interpreta a fé, começa a interferência de Deus na nossa vida, modificando os fatos ou até mesmo não permitindo que aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse, a gente pode resolver isso dentro de nós assim, com simplicidade. Não deu certo, tudo bem, estou aqui, vou ter novos investimentos, vou ter novas possibilidades, vou fazer novos amigos, vou arrumar um namorado. Enfim, você
diante das suas frustrações, acaba encontrando um caminho para continuar dando certo.